pegar uma garrafa já. Maravilhoso. Então, começando mais uma aula, continuando aqui o Guia dos Perplexos, estamos no capítulo 34, que não terminamos na aula passada. É um capítulo um pouco longo, com vários assuntos, basicamente 5 razões do porquê uma pessoa é impedida ao estudo da metafísica, inicialmente. Então, ele dá 5 causas, 5 razões do porquê uma pessoa que não tem a base de estudo concreta, ela inicie nos mistérios mais profundos. Para o Rambam, uma pessoa, antes de tudo, antes de estudar o Maaser Merkavah, antes de estudar a parte mais profunda da Torá, ela tem que ter uma base concreta antes. Ela tem que ter todo o básico já. Ela tem que ter o estudo das escrituras, o estudo da tradição, ela tem que ter o estudo das ciências, enfim. Antes de querer estudar o assunto mais elevado, ela vai ter que ter uma base antes, para ela não se confundir. Então, isso causa muitas confusões. Quando uma pessoa ela não tem toda essa preparação e ela já quer mergulhar já na Kabbalah. Ela chegou agora, começou a estudar agora, ela já quer pular para Kabbalah e ignora todo o resto. Então isso é muito prejudicial, isso causa vários mal-entendidos na interpretação da própria Kabbalah, da própria metafísica. Então, a gente leu aqui a primeira causa. Eu vou dar um resumo aqui do que a gente leu até agora. Ele fala a primeira causa, que é a dificuldade do assunto em si, ou seja, é um assunto que tem muitas sutilezas, é um assunto que precisa a pessoa ter muita concentração para poder realmente compreender o que está ensinando ali, porque a linguagem na metafísica ela é muito sucinta, ela é muito sutil, então a pessoa precisa ter um preparo intelecto que consiga abstrair isso, que consiga compreender a dificuldade do assunto. A primeira, a dificuldade do assunto em si, sua sutileza e profundidade. A segunda causa é a incapacidade mental inicial de todos os seres humanos. Então, ele fala que a pessoa não nasceu completamente instruída, completamente preparada já, mas a pessoa, aos poucos, ela vai se instruindo. Então, quando a pessoa ela vai estudando, isso vai passando alguns anos, ela ganha capacidade intelectual para começar a estudar essa parte mais profunda. Terceira causa, a extensão dos estudos preparatórios. Ele fala que é da natureza humana a gente buscar os fins de imediato, mas não se preparar para os meios, não se preparar os meios. E os meios seriam, aqui no caso que ele está falando, a física, a matemática, essas ciências que dão uma base. Por exemplo, como que uma pessoa vai querer entender o espiritual se ela não entende nem como funciona o mundo físico? O mundo físico, que é o mundo que nós vivemos, o básico aqui é a vida. Se a pessoa não compreende o básico daqui, como que ela quer compreender uma outra coisa além disso? Além de tudo que está aqui. Então, nós falamos dessas 3 causas iniciais. Aí ele vai passar um tempo falando sobre a importância do estudo da astronomia, o estudo da física,
de tudo que a pessoa tem que se ocupar para chegar à perfeição do intelecto. E a gente parou nessa página aqui, a quarta causa. A quarta causa são as disposições naturais. Ele fala, pois já foi esclarecido até mesmo provado demonstrativamente que as virtudes morais são uma pré-condição para as virtudes racionais, não sendo possível compreender coisas intelectuais verdadeiras, isto é, noções inteligíveis perfeitas, se a pessoa não detiver virtudes morais bem treinadas, for calma e ponderada. Ou seja, se ela não for apressada. Toda pessoa apressada no estudo, ela tira conclusões falsas. Ela tira conclusões precipitadas. Então é preciso ter muita calma quando se vai estudar um assunto desses, para não extrair dali premissas incorretas, premissas pensadas ao modo de um pensamento apressado, ou seja, um erro. Então a pessoa deve ter um extremo cuidado em relação a isso. E eu falei na aula passada um pouco de que nessa visão do Rambam, e acompanha ele a visão da escolástica da época, século X, século XI, século XII, a escolástica, que é esse movimento filosófico muito presente na igreja cristã, por exemplo, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, enfim, esse pessoal que acredita que a virtude ela é a base para uma perfeição intelectual, ou seja, uma pessoa que não é uma pessoa moralmente correta, uma pessoa modelo, uma pessoa assim irrepreensível, uma pessoa que tem a sua moralidade perfeitamente construída, certinha, não pode atingir esse grau desse conhecimento superior, esse intelecto que liga ela a Deus. Então, justamente por isso ela não alcança a metafísica, ela não alcança a espiritualidade, ela não alcança os segredos, o que estão por trás da coisa. Ou seja, uma pessoa dessa, segundo a escolástica, segundo o Rambam e segundo outros rabinos da época, uma pessoa ela vai ficar presa desse modo ao sensível, ao mundo que nós vivemos, a tudo aquilo que é sensível, a sensibilidade, ou seja, seus próprios corpos, os seus modos de vida, a sua sociedade, mas ela não vai alcançar o além disso. Por quê? Porque ela é corrompida moralmente. Então isso é uma barreira que separa a pessoa. A pessoa, segundo essa visão, ela pode ter vários conhecimentos de várias coisas da física, da astronomia, da medicina, seja o que for. Mas se ela não for uma pessoa moral, uma pessoa justa, uma pessoa bem correta, ela não vai alcançar esse além da física, ou seja, essa metafísica, que é a ciência divina, que é a pessoa sentir e enxergar o que está além do mundo. A pessoa ficará presa dentro da sensibilidade. Sensibilidade ao mundo, o mundo sensível. É o mundo das aparências. Então, nessa visão aqui, a pessoa ela vai viver a vida da aparência. A vida, vamos dizer assim, a vida da mentira. O mundo visto como uma mentira. Porque o mundo verdadeiro, segundo essa visão, o mundo verdadeiro é o mundo da metafísica, é o além da física. Toda verdade se esconde lá. Toda verdade se esconde no mundo da metafísica. A verdade ela deve ser buscada, deve ser procurada, é igual a um tesouro que está enterrado, escondido. O conhecimento divino está ali.
Só que muitas poucas pessoas vão conseguir achar aquele tesouro. E para a pessoa conseguir achar o tesouro da sabedoria divina, ela deve, primeiramente, ter as ferramentas corretas, que é ser uma pessoa justa, uma pessoa moralmente correta, uma pessoa com a vida regrada, com a vida bem estabelecida. A partir disso, ela tem a possibilidade de alcançar esse tesouro que está escondido atrás do mundo das aparências. Então, quer dizer, é como se a pessoa ela achasse a verdade que estava escondida. Então, o nosso mundo, ele é o mundo das ilusões, é o mundo das mentiras, é o mundo do tempo. O próprio Platão dizia, né, que o tempo ele é uma imitação da eternidade. O tempo ele faz parte do mundo das mentiras. O tempo ele tenta ser uma imitação daquilo que é perfeito, que é a eternidade, que é o além do mundo. Então, toda a vida que nós vivemos aqui, nossos corpos, o tempo, essas experiências sensíveis, elas são ilusões, elas são ilusões da matéria, elas são finitude, elas são mentira. A verdade, ela se esconde por trás disso, ela se esconde além de tudo isso. E quem alcança essa verdade? Aí, segundo o Rambam, quem alcança essa verdade é a pessoa justa. O justo, ele vai alcançar essa verdade. Segundo Platão, é o filósofo que vai alcançar essa verdade. Segundo os cristãos, é o bom cristão que vai atingir, o santo que faz essa descoberta dessa verdade. Então, cada um ali tem uma visão, mas por trás o mecanismo é comum a todos. Na verdade, todos estão certos. O mecanismo dessa visão metafísica é comum por quê? Porque todos veem o mundo material como um mundo das aparências, um mundo sensível. E o mundo da verdade como um mundo encoberto, um mundo que ele é ideal, ele é eterno, ele é a pura verdade, e ele é o bem, é o belo, é tudo isso que é essência em si mesmo, ou seja, ele mesmo, ele é verdade por si mesmo, sem depender de outra coisa. E tudo que está aqui, tudo que é aparência, ele é uma causa de uma causa, e ele não subsiste por si mesmo. Então, ele é finito. E tudo que está lá, ele é infinito e eterno. Então, existe uma busca por algo que é transcendente. Então, essa busca do transcendente, ela é o que os justos, os filósofos, os sacerdotes, o clero, todos esses grupos, ou diz que eles são detentores disso, ou seja, já alcançaram esse conhecimento, ou outra parte está num caminho para alcançar, e também que existem pessoas que não alcançarão. Então, os discursos são esses. Os discursos são... existe nós que somos os detentores disso, que é o clero, os sacerdotes e tudo mais, que dizem que alcançam esse conhecimento. Existe o povão, né, o povo, as massas, o povo não estudado, o povo simples, que é muito difícil para eles alcançarem, praticamente impossível. E a gente falou na última aula que não é todo mundo que tem o tempo e a possibilidade de se aplicar, como o Rambam diz aqui, ao estudo. Porque é um estudo que exige muita dedicação da vida de uma pessoa. E a maioria das pessoas não tem essa disponibilidade para isso. Por quê? Porque desde a época em que esse livro foi escrito, as pessoas tinham que sobreviver, tinham que trabalhar no campo,
tinham família e tudo mais. E não tinham a mínima possibilidade de deixar toda a sua vida de lado para se dedicar a isso. É isso que dá origem ao elitismo intelectual, né? Isso, então, o elitismo intelectual, ele já vem de muito tempo. Ele vem dessa separação. Ele vem do quê? Do leigo, do erudito. O erudito, ele é o cara que tem tempo. É o cara que tem tempo e possibilidade. Recurso. E tem o favor do ócio, né? De poder não ter todas as responsabilidades da vida para dedicar ao estudo. Ou aqueles que abandonam suas famílias, abandonam tudo e vai à procura desse além, né? E tem vamos dizer assim, a classe trabalhadora, O Zé Povinho. o povo que tem que sobreviver, né? Então, qual a possibilidade disso acontecer? Então, o conhecimento, ele sempre foi de muito poucos. O conhecimento, ele sempre, na verdade, foi elitista, ele está na mão de uma elite. E muitas vezes, de todos esses últimos 2000 anos, esse conhecimento metafísico, esse conhecimento divino, ele ficou nas mãos do clero, das mãos dos sacerdotes, isso, dos pontífices, dessa classe que detém a verdade. Então, é uma coisa histórica. Isso é explicado pela própria história. O próprio Tânia também, ele traz essa percepção, né, do Tzadik, o Benoni e o Urachá. Então, o Tzadik é aquele que tem acesso a esse conhecimento e que, pela visão do Tânia, já nasce abençoado, né? O Urachá e o Benoni é a massa do povo. Então, é dividida entre aqueles que buscam melhorar, que buscam conhecimento, e aqueles que ignoram completamente. Uhum. Então, mas o Tzadik, nessa própria leitura, já é uma elite. Sim. Apesar de não ser elite no sentido financeiro, né, mas é uma elite intelectual que retém esse conhecimento. Exatamente. Mas não é impossível que uma pessoa simples consiga adquirir conhecimento. Mesmo que ela tenha todas as dificuldades, tudo que ela tem que resolver na sua vida mesmo, cuidar da sua família, trabalhar, trazer sustento, enfim, todas essas coisas, existem pessoas que a sede por saber é tão grande que, apesar disso tudo, ela ainda insiste em querer conhecer alguma coisa. Essas pessoas que insistem nisso, elas realmente têm um mérito muito grande. Porque apesar... Assim, nós temos a nossa rotina, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, fazer tudo. Mas essa ânsia da gente de, apesar de tudo isso, ainda a nossa geração, que é bombardeada de informações, distrações a todo tempo, a gente ainda separar um tempo para se dedicar ao estudo, à leitura, à concentração realmente, que é tão difícil hoje, a gente se desligar das coisas, se desligar da internet, da televisão, das redes sociais, enfim, é tão difícil. Quando apesar disso tudo, a gente consegue ainda separar, mesmo que seja um tempinho à noite ou de manhã cedo, para estudar realmente, existe muito mérito nisso. Porque nós não somos que nem os antigos gregos, que eram os filósofos, que eles tinham ócio ao lado deles. Ou seja, eles não precisavam trabalhar. Eles eram uma classe que não precisava trabalhar. Eles vinham de famílias, né, que... abastadas. Não precisavam. Os escravos trabalhavam, o povo trabalhava. Eles eram de uma classe, vamos dizer assim, burguesa, né, uma classe que nessa época é chamada de aristocrática, mais corretamente, né? Eles eram de famílias aristocráticas e tinham essa possibilidade. E mais para frente, os burgueses também tinham essa possibilidade de
colocar os seus filhos para se dedicar ao estudo e tudo mais, e os filhos dos pobres não. Então, nasce a separação de conhecimento, de estudo e de classe é intrinsecamente ligadas. Então, desde os tempos dos gregos da aristocracia, que os caras não precisavam trabalhar, eles já eram de família que tinha dinheiro. Na Idade Média, os burgueses exploravam o trabalhador gera riqueza, eles não precisam trabalhar. Então, eles podem realmente estudar. Agora, quando uma pessoa que tem tudo isso... Como dizia o rei Leônidas, aqueles pederastas gregos. Nós que temos assim que trabalhar, fazer um monte de coisa e separar um tempo ainda para o estudo, existe muito mérito nisso, porque é a busca pela verdade, é a busca pelo conhecimento. Então, isso é uma grande lição para nós. O próprio Rambam, ele não era uma pessoa do ócio. O Rambam, ele tinha uma profissão, ele era médico. E ele era o líder da comunidade também. Então, ele tinha que cuidar da comunidade como rabino. Dos pacientes. Dar os conselhos, as pessoas vinham, né, pedir os conselhos e tal. Ele tinha que orientar a comunidade dele. Ele tinha que exercer a profissão de médico. Médico, né? Isso. E ele tinha que... não existia carro, não existia essas coisas. Naquela época, as pessoas andavam muito, pegavam carroça, mas andavam muito. Então, se tinha todo esse esforço para poder se deslocar, o dia realmente era um dia muito... Ainda tinha a filosofia. Ele estudava a filosofia, ele estudava a Torá, ele estudava medicina, e apesar de tudo isso, da vida dele ser tão corrida, ele produziu muita coisa. Ele não casou não, né? Cara, não... Casou. Não sei te responder com precisão. Pra isso tudo, cara, não tinha que se casar. Não, se eu tivesse mulher, não tinha chegado tão longe. Então, apesar de tudo isso, ele se dedicou muito à busca disso, né, do conhecimento. Então, para a gente, isso é muito fundamental. Apesar de todas as distrações que nós temos, além dos nossos afazeres, se dedicar à busca do conhecimento é essencial. Porque o conhecimento, ele muda a nossa vida. Quanto mais a gente se instrui, mais a nossa vida muda, mais a nossa visão do mundo muda. Então, o estudo é fundamental. Então, ele deu aqui, até agora, 5 causas que são empecilhos ao estudo. São empecilhos ao estudo. Porém, a pessoa que consegue ultrapassar tudo isso na verdade, colher um bom fruto. Então, apesar de tudo isso, passando por tudo isso, a pessoa realmente consegue chegar lá. Então, assim, não é impossível. Só é preciso esforço. Só é preciso dedicação. Principalmente na nossa geração, que tudo é distração. De repente, a gente abre o livro para ler alguma coisa e o telefone notifica alguma coisa, então a gente se distrai. A gente está estudando, aí a televisão está ligada. Então são muitas distrações. Está estudando, chega visitante. Está estudando, a esposa chama. Então são muitas distrações, muitas. Mas se a gente persistir, dá para chegar lá. Não só vir aqui e ser um ouvinte, não só escutar, não só ouvir um interlocutor falando, mas exercer por si mesmo o estudo. O estudo pela pessoa mesmo, ela ter o esforço disso. Não só ser uma pessoa passiva, que só recebe, que só ouve. A diferença do aluno para o estudante. Né? Então, exatamente isso. Só ouvir, você vai decorar algumas coisas. Algumas coisas você vai decorar, mas não vai aprender. A gente aprende quando a gente
estuda, quando a gente anota, quando a gente pega com iniciativa própria alguma coisa e vai lá com iniciativa própria e estuda. E anota, tem que anotar, enfim, isso é o estudo. Isso é realmente adentrar em alguma obra. Isso é um trabalho, na verdade, e todo trabalho gera frutos. Então, não é fácil, mas é uma coisa que vale muito a pena. E é uma grande diferença. É muito diferente a pessoa ouvir uma aula do que uma pessoa estudar uma aula. É uma coisa muito diferente. É diferente ouvir o que eu estou falando aqui e ler por si mesmo. E estudar por si mesmo. É algo que faz totalmente uma grande diferença na compreensão. Então, continuando aqui o texto, para a gente terminar o capítulo 34, a gente falou até agora de 4 causas. E eu parei aqui na página 87. Observa como os sábios, por meio de alusão às Escrituras, condicionaram a perfeição do ser humano em assuntos de cunho social e pesquisa das ciências ao entendimento natural, à inteligência e à capacidade de expressão. Só então transmitem a essa pessoa os segredos da Torá. Assim foi dito. Disse o Rabi Yohanan ao Rabi Elazar: Vem e te ensinarei o Maaseh Merkavá. E ele respondeu: Akati la kahai. Ainda não sou velho, ou seja, ainda não envelheci, e ainda sinto o fervor da natureza e a leveza da juventude. Veja que, além das virtudes, a idade é uma pré-condição. Como seria possível, então, se aprofundar nessas questões com uma multidão de pessoas simples, crianças e mulheres? Ou seja, aqui está uma visão que faz parte desse período aí da escolástica, esse período da Espanha no século X, século XI, século XII, que até antes disso também, a coisa da idade. E quando se tem uma idade mais avançada, existe mais condição de você controlar os desejos do corpo. Então, a partir disso, quanto mais o corpo ele se ordena, ele se disciplina, quanto mais o corpo se disciplina, mais ele entra num ponto de equilíbrio, ou seja, ele não tem aquelas pulsões da juventude, ele entra num estado, vamos dizer assim, quanto mais o corpo ele se enfraquece, mais o intelecto, mais a capacidade de compreensão dessas coisas da metafísica é possível. Aumenta, você fala? Assim, quando o corpo, pela velhice, ele enfraquece as suas pulsões, a capacidade da pessoa compreender esses assuntos espirituais, esses assuntos da metafísica, é maior. E quanto mais a pessoa é mais jovem e tem as pulsões do corpo mais acentuadas, diminui isso em caráter da natureza do corpo, a natureza da pessoa naquela idade. Mas é uma luta grande. Mesmo você alcançando a maturidade no envelhecimento, continua sendo uma batalha. Sim. Eu sinto isso. Ainda sinto essa batalha dentro de mim. O corpo já não responde. O corpo não responde. Mas a idade em que eu parei, eu parei nos 40 anos. Vocês podem não acreditar, mas eu parei aqui na cabeça, eu tenho 40 anos. E eu só vejo que eu estou com essa fisionomia quando eu olho no espelho. Porque eu não me vejo com essa aparência. E aí, o que acontece?
a mente quer fazer coisas que eu fazia quando tinha 40 anos. Aí se eu vou fazer, o corpo vai padecer. Então eu tenho ainda aquelas coisas. Para eu chegar aonde você está explicando, é uma batalha, meu amigo. É Sim, uma é muita luta. É por isso que existe, antes disso tudo, aquela preparação que ele falou. Desde a pessoa mais nova, uma idade mais nova, ela se prepara nesses assuntos que ele falou previamente. Nas ciências, no estudo da capacidade intelectual do mundo sensível, ou seja, as ciências físicas, matemática, astronomia, ela exercita essa capacidade de compreensão, ela vai estudando as bases e com o passar dos anos, o corpo vai enfraquecendo e a pessoa vai, vamos dizer assim, aguçando essa percepção até chegar nesse nível dela ter uma percepção da metafísica, ela encontrar esse tesouro. Isso é uma visão, como eu falei, dessa época, né, da questão da idade, enfim. Mais para frente vai ter outros autores que vão falar que não necessariamente é assim, mas e outros vão falar, né, que as pessoas, mesmo que envelheçam, vão continuar sempre cometendo os mesmos erros. E só com facetas diferentes. Mas enfim, nessa época aqui, se tinha esse pensamento. Tá forte esse cigarro aqui. Não é, ele saiu agora, mas alguém deve estar fumando por aí, mas tá forte. Tô sentindo. Não, também. Aqui, agora vamos para a quinta causa. Quinta causa é a ocupação com as necessidades obrigatórias do corpo, que é a perfeição primeira, especialmente se, além disso, houver ocupação com mulher e filhos. Ainda mais se adicionado a isto houver a busca por coisas supérfluas da vida, o que se tornou uma característica bem enraizada dos caminhos da vida e dos maus hábitos, pois, como mencionamos, mesmo a pessoa perfeita, ao ocupar muito seu tempo com as coisas necessárias, e por mais forte razão, com as desnecessárias, seu desejo por elas aumentará e sua aspiração à pesquisa se enfraquecerá e submergirá. E o seu desejo pela metafísica se enfraquecerá devido ao seu interesse e pouca atenção. Então, ela não compreenderá o que está em seu potencial compreender, ou terá uma percepção confusa, na qual percepção e incapacidade estão misturadas. Em razão de todas essas causas, esses assuntos são convenientes a indivíduos altamente selecionados, e não às pessoas simples, e deve-se escondê-los dos iniciantes e evitar que se dirijam a eles, como se impede que uma criança pequena coma alimentos grosseiros ou pratique levantamento de pesos. Então, Uranga vai dizer no final que poucas pessoas vão conseguir superar todos esses passos para chegar aqui. A maioria das pessoas não. Quem seriam essas poucas pessoas que chegariam aí? Seriam justamente os sábios, justamente os filósofos, justamente aquelas pessoas que tiveram todas essas condições para chegar aqui. Tem alguma dúvida em relação a isso? Todo mundo conseguiu entender como o Uramba entende aqui a transmissão do Massey Merkavah, que Massey Merkavah, alguém tem dúvida com o que seja isso? Eu não sei o que é isso, não. Massey Merkavah traduzindo, é o relato da carruagem celeste. O que significa isso? Massey Merkavah, ele é como se referia à metafísica, como se referia a Kabbalah antes dela se chamar Kabbalah. Então, a gente tem hoje Kabbalah, certo? Que é o nível do Sod, o nível mais profundo das escrituras.
é o nível de interpretação mais profundo, além do literal. É o sentido metafórico, é o sentido das parábolas, é o sentido mais profundo das parábolas, que se tem relação com o mundo espiritual. Então, conceitos espirituais explicados de uma maneira ou em forma de parábolas, metáforas que estão nas escrituras. Isso é a Kabbalah. Só que nem sempre ela foi chamada de Kabbalah. Antes disso, ela era chamada de Maaseh Merkavah. Maaseh Merkavah. E daí tem duas diferenças, Maaseh Merkavah e Maaseh Bereshit. O Rambam interpreta o Maaseh Bereshit, que é o relato da criação, ele interpreta as coisas, as ciências, o relato do Gênesis, a criação do mundo, a criação da natureza. Enfim, ele interpreta isso como a ciência da física, da astronomia, ou seja, as leis da natureza. Maaseh, esse é o Maaseh Bereshit. Maaseh Merkavah está em Ezequiel. Esse nome é retirado de um trecho de Ezequiel, do profeta. Então, Maaseh Merkavah, o relato da carruagem celeste, ele é a explicação da metafísica. E a metafísica, para o Rambam, ele é a ciência divina. Então, Maaseh Merkavah, metafísica, é uma coisa só. E para a gente, isso seria chamado de Kabbalah. O Rambam não usa essa palavra, porque Kabbalah, ele não usa. Não, a Kabbalah ela vai ser usada, ali começar sendo usada, ali com Arizal, com ali século XV, século XVI, vai se usar mais essa palavra Kabbalah. Mas antes disso, lá para a Alta Idade Média e Antiguidade, era chamado de Maaseh Merkavah. Mas é a mesma coisa. Ou metafísica também, né? Ou metafísica. O Rambam, ele chama de metafísica porque ele relaciona essa ciência divina do Maaseh Merkavah à metafísica aristotélica e platônica. Então ele faz uma associação do conhecimento divino com os gregos. Então ele faz uma fusão e uma interpretação em cima disso. Então, a partir daí, isso é o significado dele falar metafísica. Não que a metafísica seja isso só, ou a metafísica seja outra coisa além disso. A metafísica ela é outra coisa além disso, muito claramente. A metafísica, ela pode ter uma interpretação de ciência divina e pode não ter, dependendo da filosofia, dependendo da época. Enfim, hoje a metafísica ela não tem essa conotação. Hoje a metafísica tem uma conotação de o ser humano ele lida com o mundo de uma forma simbólica. Esse simbolismo humano, essa subjetividade humana, esses modos das pessoas se relacionarem, elas pertencem a uma metafísica como simbolismo, como algo que está pertencendo à subjetividade humana. Mas enfim, esse não é o assunto. Nenhuma dúvida em relação a isso, né? Então, eu vou finalizar o capítulo 34 e iniciar o capítulo 35. Capítulo 35 é da necessidade de ensinar a multidão que Deus é incorpóreo e transcende qualquer passibilidade. Ou seja, agora o Rambam vai falar de uma coisa que é necessária a todos, até a multidão, até o povo simples, que é o quê? Ensinar que Deus é incorpóreo, que Deus não é definido por antropomorfismos, por traços humanos. Deus é além disso. Então o Rambam, ele diz que é fundamental ensinar isso para todas as pessoas, por mais ignorante que elas sejam. Ele não é corpóreo. Que ele não é corpóreo, que ele transcende todas essas definições humanas.
Então, a própria Tanar, a própria Torá, ela usa uma linguagem antropomórfica. O negócio tá bravo. Ela usa a linguagem antropomórfica. Ela chama Deus de traços humanos. Ela fala que Deus tem a mão, traços humanos. E ele não tem, ele tá além do que tudo que a gente Isso. imagina. Além de tudo. Se diz que Deus tem mãos, se diz que Deus tem olhos, enfim, características humanas. Porém, é uma linguagem antropomórfica. Ela não é uma linguagem que se refira à essência de Deus, porque a essência de Deus é incompreensível. Então não há linguagem que possa explicar o Criador. Não há linguagem que possa explicar o Criador. O Criador está acima de tudo isso, acima de qualquer definição possível. Porém, as pessoas do povo, principalmente na época em que esse livro é escrito, as pessoas elas tinham, do povo judeu mesmo, elas tinham a compreensão de que Deus era mais ou menos corpóreo. Então, não era tão absurdo as interpretações literais nesse contexto. Por isso que ele fala aqui no capítulo 35, a necessidade de ensinar a multidão que Deus é incorpóreo e transcende qualquer passibilidade. Ou seja, Deus ele não é definido pela linguagem, ele não é definido por nenhuma característica, ele não é definido por nenhum traço humano. Está além disso, certo? Só que como que você vai falar sobre o Criador sem usar esses mecanismos? Como você vai comunicar algo relacionado a Deus sem usar a linguagem? Não tem como. Então, como isso? Aí vai haver uma separação. As Escrituras ensinam o Criador. As Escrituras, elas, primeiramente, elas têm a função de ensinar ao povo aquilo que é correto, justo, aquilo que é mandamento, aquilo que é bom, que deve ser seguido. Manter a tradição, manter a lei, isso é fundamental nas Escrituras. Só que, a princípio, as Escrituras elas não têm uma intenção, a princípio, de explicar o Criador além dos antropomorfismos. De modo geral, estou falando assim de uma maneira muito superficial. As Escrituras ela têm a função de trazer o amor dos homens um com os outros, a ordem, a justiça, o bom comportamento, a manutenção da sociedade, através da lei de Moisés. Manter as pessoas num estado onde o bem seja o bem para todos. Então, que ninguém seja prejudicado, que todo mundo mantenha a sua vida, né, em ordem. Essa é a primeira função das Escrituras. Por isso, as Escrituras elas são escritas de uma maneira antropomórfica. Por isso que, a princípio, para as Escrituras, não tem problema falar que Deus tem mãos, não, que tem olhos. Porém, isso não é o correto em relação ao Criador. Porque é o correto em relação aos costumes do povo, a função primordial das Escrituras, que é o bem do povo, o ordenamento, a prática da justiça e tudo mais, da lei. Mas, por trás disso, isso é uma coisa, por trás disso, existe o conceito de essência divina, a essência do Criador. A essência do Criador não é explicada pela linguagem antropomórfica. Ela está além da linguagem. Então, são duas coisas diferentes. Então, as Escrituras são escritas de uma forma antropomórfica, e isso, para a função dela, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, porque isso não implica em nenhum desvio da prática do povo em relação à lei, do que deve fazer ou não. Porém,
nesse segundo aspecto, as escrituras antropomórficas não explicam a essência divina. Mas há algo nas escrituras que faz parte desse segundo aspecto que eu falei, mas é essencial explicar elas ao povo, junto com a primeira função das escrituras, que é o quê? Que o Criador, em essência, é incorpóreo. Essa incorporeidade do Criador, ele faz parte desse segundo aspecto, porém, ele se refere à essência do Criador, ou seja, a essência do Criador é o Criador em si. O Criador é infinito. Isso é senso comum, certo? Então, o Criador é infinito. Logo, sendo infinito, não há palavra, definição ou conceito que possa ser aplicado a ele, porque seria uma limitação, seria uma definição. Então, cada vez que eu uso a linguagem para me referir ao Criador, eu ponho um limite. Mesmo dizendo que ele é infinito. Mesmo dizendo que ele é infinito, a partir disso se impõe um limite. Por isso que as escrituras, ela tem essas duas funções. As escrituras, ela é escrita numa linguagem simples, ela é escrita numa linguagem literal. Por quê? Porque ela tem que ser escrita numa linguagem literal porque ela foi dada ao povo. Ela não foi dada a uma pessoa com a capacidade única. Ela foi dada a todo o povo, a todo Israel. Logo, ela tem que ser escrita numa linguagem simples. E ela deve ser objetiva. As escrituras, elas são objetivas. Quando a gente lê a Torá, ela é extremamente objetiva. Ela é fundamentada em preceitos que você deve ou não fazer, Ou não fazer. coisas que você não deve fazer, coisas que vão acontecer se você fizer e coisas que vão acontecer se você não fizer. Ou seja, ordenamentos muito diretos. Baruch. Coisas muito, muito diretas. Uma bússola, né? Sim, é uma instrução. Ela é instrução. Baruch. A Torá, por isso que a Torá não é escrita, principalmente os 5 livros de Moisés, ela não é escrita numa linguagem que seria como qualquer pessoa de Israel lesse um idioma diferente. Que ela tem que ser decifrada. Em primeiro plano, as escrituras não são para serem decifradas. Por isso que ela é escrita em Peshat. Ela é escrita na linguagem literal, simples. Porque se o rei da nação te desse uma escritura, um livro, que fala, esse é para todo o povo, e o livro fosse escrito em enigmas completos, de que serviria isso? Não serviria de nada. Então isso é fundamental para a gente compreender as escrituras. Imagina, Moisés, ele deu a Torá para o povo, e uma Torá toda escrita em enigmas, onde ninguém entendesse nada. Aí ele fala, essa daqui é a lei, mas ela é impraticável. Como seria possível? Ou o que? Uma coisa muito interessante. Se desse um documento inexplicável, incompreensível para todo o povo, e houvesse uma pessoa só com poder de interpretação, Ia ficar muito difícil do essa pessoa, Você Ia cuidar no mundo. ela seria o Deus deles, ela seria o Rei Supremo, porque a palavra da pessoa seria a palavra de Deus. Então, por isso que as escrituras, ela é escrita no Peshat, no simples. Por quê? A função dela é explicar coisas funcionais, coisas para o povo, coisas que podem ser aplicadas. Isso que eu ia te perguntar agora, por isso então do Pardês, né? Os níveis de entendimento. Há níveis de entendimento. Sim, Ela exatamente. é uma linguagem simples, porém que há níveis ainda mais profundos de conhecimento. Sim. Não só o simples. O Peshat, as escrituras, ela é escrita fundamentalmente em Peshat, por isso que ele é o primeiro nível. Porque se ela fosse o contrário, o Peshat seria o último nível. Se ela fosse um enigma completo e você tivesse que fazer o caminho inverso do que é o caminho do Pardês,
até chegar ao nível do Pshat, simples, não seria funcional. Não seria uma instrução. Por isso que as escrituras é esse caminho, Pshat. Por isso que ela começa com Pshat. Porque as escrituras, elas são escritas em Pshat. Porque elas são extremamente diretas, certo? Então esse é um aspecto. É um aspecto para todo o povo. Segundo aspecto é que quando lidamos com a essência do Criador, já estamos falando uma coisa que transcende a linguagem, que transcende o entendimento do povo. Porém, dentro desse segundo conceito, se extrai esse conceito aqui segundo e se transfere esse segundo conceito, se transfere um aspecto dele para o Pshat, que é para todo o povo. Que Deus é incorpóreo, infinito e tudo mais. Então, é uma transferência. Então, são duas partes aqui. Uma é a Torá literal para todo o povo. A segunda é a que lida com a essência do Criador, com as coisas, vamos dizer, metafísicas, como o Uramba falou nesse capítulo 34, que nem todos têm acesso. Só que desse nível que quase ninguém tem acesso, eu tiro um aspecto fundamental e transfiro ele para esse conhecimento do povo, que é Deus é infinito, Deus é incorpóreo, Deus é um. Então, mesmo as pessoas não entendendo esses conceitos, porque eles fazem parte dessa segunda área, vamos dizer assim, que não é para o povo, esse aspecto ele é transferido para esse primeiro aspecto ensinado ao povo, mesmo o povo não tendo a profundidade suficiente para compreender esse assunto. Então, esse é o X da questão. Entende? Então, por isso que primeiro vem as escrituras literais e depois vem as interpretações. Porque primeiro deve vir para o povo algo que é funcional, algo que é um documento do Estado, algo que deve manter o Estado hebreu, algo que deve manter a ordem entre os hebreus, manter a crença. Então, isso é fundamental. Só que dá para ir além disso. Aí, quando você está aqui, nessa parte, no povo, quando você domina esse assunto e você quer ir além disso, aí pessoas daqui vão lá e vão começar a estudar esse segundo aspecto, que é a essência do Criador. Aí ela lida com a metafísica. Agora, conseguiram entender o que é a metafísica? É esse segundo aspecto. A metafísica é isso, ela vai lidar com a essência do Criador. Algo que não é, de toda maneira, algo que precisa, fundamentalmente, ser dado a todo o povo, como o Pshat, como as escrituras simples. Mas algo que é um caminho que a pessoa pode trilhar. Então, por isso que as escrituras começam com Pshat e não começam com Sod. Aí entra então a questão da meritocracia, é a questão da pessoa querer. O básico é dado a ela, mas Isso. se ela quiser ir além, aí é o mérito dela. Aí ela deve se esforçar, entender o Pshat completamente e aí começar a estudar o além disso, a metafísica, esse segundo aspecto. Então, o segundo aspecto ele vem depois. Então, essa é o ordenamento, Tem lógica. a origem das escrituras. Tem lógica, né? Essa é a função histórica da Torá. É o que traz o equilíbrio, né, Eduardo? É o que traz o equilíbrio. Isso, Exatamente. Né? Se para todo o povo não fosse dado o Pshat, mas fosse dado segredos, o povo não ia fazer bom proveito disso. Porque para chegar nesse segundo aspecto, exige um esforço muito grande. É muita pedra para rolar. Isso não seria funcional. Imagina, para eu agir com amor ao próximo, eu vou ter que entender todos os assuntos da metafísica. Imagina,
Eu quero atingir a prática do bem. Então, eu quero fazer o bem ao meu próximo. Quero agir com bondade, eu quero fazer o bem. Só que antes disso, de eu fazer o bem, eu tenho que entender a metafísica, eu tenho que entender a ciência de Deus. Só depois que eu entender a ciência de Deus, eu posso aplicar a ação de fazer o bem ao próximo. Isso não seria viável. As pessoas deixariam de fazer o bem ao próximo para se aplicar ao estudo abstrato, porque primeiramente é considerado abstrato, porque a pessoa não tem preparo nenhum, para depois praticar algum bem no mundo, praticar a lei, não faria lógica nenhuma. Então é o contrário, primeiro se começa fazendo a ação no mundo, fazendo o bem, praticando justiça, fazendo o que a Torá diz, porque a Torá é muito direta no que tem que fazer, para depois, quem tem a possibilidade, o desejo de ir além disso, tem a possibilidade de ir além disso. Então é assim que funciona a caminhada aqui que o Rama falou no capítulo 34, só que eu estou falando com outras palavras. Mas é basicamente o mesmo caminho. Ou seja, faremos e ouviremos. Isso, exatamente. Faremos, ou seja, cumpriremos, né, essa instrução, porque ela é muito direta, ela mesmo se explica, né? São coisas bem assim, que está na sua frente, não está do outro lado do mundo, não é algo que você tem que nadar o oceano para alcançar, é algo que está aqui. E depois entenderemos isso, compreenderemos isso e passaremos para o segundo aspecto, que aí sim estudar a essência do Criador. Então, tem alguma dúvida em relação a isso? A esses dois aspectos das Escrituras? Não, foi bem claro. Bacana. Então, esses dois aspectos da Escritura são fundamentais para as Escrituras serem aplicáveis. Então, assim, por quê? Só para a gente finalizar, que já está na hora. Muitas pessoas, elas interpretam as Escrituras como sendo um código divino, Vai entender a mãe dele. o código divino, as Escrituras interpretadas como código divino, ok. Então, até aí tudo bem. Só que a pessoa, ela não estuda as palavras que estão escritas nas Escrituras, mas ela lê as Escrituras com a ideia de o que está por trás daquilo. Ou seja, as pessoas com isso ignoram a própria Escritura. Isso existe muito, isso é muito praticado. É você pegar a Bíblia, pegar o Tanar, pegar a Torá, ler ela como você pegasse um livro escrito em enigmas e você lesse ela para interpretar, anulando o sentido da palavra que está ali, que está no Pshat. Então, a palavra que está ali, ela perde o seu valor. Logo, o propósito da Escritura perde o seu valor, porque o propósito da Escritura está no Pshat. Ou seja, a pessoa que interpreta dessa forma, ela anula as próprias Escrituras. Então, ela vai contra as próprias Escrituras, querendo enxergar algo além das Escrituras. Entende como isso é problemático? Quando a pessoa abre o Tanar ou abre a Torá e começa a ignorar as palavras que estão escritas ali. Outra interpretação, né? Então, isso é um grande problema. É um grande problema na interpretação bíblica. É um dos maiores problemas que existem. Isso é extremamente problemático. E isso que gera muitas seitas. Isso gera divisão. Isso gera controvérsias. Morte, né? Até morte, né? Mortes, isso, exatamente. Então, para a gente finalizar a aula, o que gera tudo isso?
não haver um esclarecimento dessa divisão. As pessoas começam a fazer uma inversão disso. Colocar, em vez de ser Pardes, colocar o Pshat, tirar o Pshat e colocar o Sod. E colocar o Pshat lá no final, no lugar do S. Então esse é um dos grandes erros na interpretação das Escrituras. Então, só para uma conclusão última, as Escrituras, elas são diretas, elas são simples, elas são o que você deve fazer e o que você não deve fazer, para manter a ordem, para manter a convivência e o bem-estar para todos da comunidade. E por outro lado, existe o estudo da essência divina. O estudo da essência divina, você extrai um aspecto e você coloca nesse estudo do Pshat das Escrituras, que é o quê? Deus é infinito e é incompreensível. Ele é incorpóreo, indivisível. Aí você coloca isso aqui. O povo não precisa entender exatamente, completamente isso, porque ela não tem estrutura, mas entra dentro da crença, né? Então ela está aqui no Pshat. As pessoas tendem a abrir a Escritura como um livro de enigmas, onde ela já começa a ler buscando o enigma. Então, ela, com isso, ignora a própria palavra das Escrituras que está ali, explícita, ou seja, ela nega a própria Escritura, ela nega a Escritura, e ela vai atrás do que está por trás daquilo, sendo que o propósito das Escrituras ela está principalmente no Pshat. Então, nessa inversão, você destrói as próprias Escrituras ao invés de trazer o verdadeiro proveito para ela. Então, entenda o Pshat, entenda as Escrituras na sua forma prática, Literal se fala. na forma que ela foi dada, o que está escrito. Depois que você passou desse primeiro nível, e você quer ir para o estudo da essência divina e o estudo da metafísica, aí você pode ir para o estudo da metafísica. Mas ainda tem que passar pelo Remes e o Drash. Isso, exatamente. Só que o que acontece? Aqui a gente está dividindo as escrituras. O Pardes, ele é dividido em 4, certo? Aqui a gente está fazendo uma simplificação. A gente está pegando o significado prático das escrituras, ou seja, a palavra escrita que é explícita, e essência divina. Que aí a gente divide as escrituras em 2 aspectos. Primeiro aspecto, as escrituras pelas escrituras. Certo? Seria Pshat e o Remes. Isso seria... Que a função desses 2 níveis é justamente essa. Voltada na letra. Voltada na função das próprias escrituras. Depois disso, você pode ir para existe outro assunto, outro nível, que é a essência divina, o estudo da essência divina, que é a metafísica. As pessoas costumam começar a interpretar, a ler as escrituras conforme a essência divina. Aí faz uma confusão. Então, essa confusão, ela, através dessa inversão, ela pega as palavras das escrituras, anula completamente, anula as escrituras e busca o que está por trás das escrituras, ou seja, rasgando a própria escritura. Então isso é um erro fundamental e a gente vai finalizar por aqui. Na próxima aula a gente pode falar. Então, se a gente pudesse resumir, se você quiser saber quem é Deus, entenda primeiro as instruções que Ele te deu para que você possa, pelo menos, ter a base inicial daquilo que Ele pensa, daquilo que passa sobre a cabeça, que passa na cabeça dele. É isso, mais ou menos? Isso, exatamente. Quer entender sobre Deus? Então, primeiro você entenda a sua instrução. Você vai ter mais ou menos uma ideia básica daquilo que realmente é Deus. E conforme o tempo for passando, você vai adquirindo conhecimento da essência do Criador. Isso, exatamente. Por isso que o Rama diz, depois de todos esses estudos, que vem o estudo da metafísica. E não o contrário.
Aí vale considerar também, Eduardo, que o contexto, né, em que o Rambam colocou essas palavras, qual era o nível, né, de instrução do povo, da massa naquela época, que tinha essa tendência de inventar uma idolatria para tudo, e que hoje a humanidade ela já está com um conhecimento filosófico mais aberto, eles têm uma percepção. Então, tipo assim, hoje não há tanto problema em você estudar a Kabbalah, contanto que você não a desvie do foco. Por exemplo, eu posso falar uma coisa de Kabbalah aqui que em nada vai desmerecer os níveis abaixo, porque o meu conhecimento dos níveis abaixo vai servir como pilar. Então, o problema não seria você começar a estudar Kabbalah sem estudar os outros níveis, porque só a Kabbalah, pela Kabbalah, sem uma base nos níveis abaixo, você começa a criar outras divindades, começa em Sefirote, muita gente achava que cada Sefirá era uma divindade, e aí o conceito de trindade é baseado na própria Kabbalah, e aí cria essa multifacetação aí dos ensinamentos, mas por causa da falta de estrutura. Hoje parece que tudo está mais aberto. Então, por exemplo, naquela época, deveria se entender dentro de um ambiente religioso, é importante entender as práticas, os ritos, e aí dentro do literal vai entrar o Talmud, vai entrar a Alahá, então ele fala para aquele público daquela comunidade, mas para o mundo em si, entender didática, de sacrifício, de ritualística, toda essa literalidade hoje, para os dias de hoje, não ficaria inviável? Sim, então, a gente está falando de duas épocas diferentes. Isso. O Rambam, ele escreve para a comunidade do século XI. O pensamento daquele povo, ele era um pensamento completamente literal. Por exemplo, as pessoas acreditavam que Deus morava no céu. Literalmente, não como ideia, mas literalmente morava no céu. Hoje não tem mais isso. Existe uma morada, né? Uma morada, um trono no céu, né? Existiam esferas Sentadinho no celestes. trono. Enfim. Mas hoje em dia ainda tem pessoas que ainda acreditam assim, dessa forma. Tem, mas assim, a cosmovisão do mundo, como, em geral, ela mudou. Temos uma visão mais científica hoje sobre isso. Porém, isso é claro que ele está falando para a comunidade daquele tempo. Porém, hoje a gente é cercado de informação, a gente é cercado de assuntos, opiniões para todo lado. O estudo das escrituras no literal, ela vai ensinar várias coisas, de sacrifícios, coisas que não são feitas hoje, né? E isso está correto, não tem função. Logo, se não tem função, ela vai interpretar de uma forma que ganhe um significado para a geração. Mas pelo menos ele conhece aquela base e vai interpretar em cima do que ele conhece. Sim. O problema é que as escrituras, no primeiro modo, elas são escritas para isso, para ensinar as leis. Oferta. O que não se deve é ignorar esse propósito, porque você ignora as escrituras. Você ignora do porquê que ela foi escrita. Porém, isso não te impede de dar um ressignificado para essas palavras. Adaptar, né? Você trazer isso para a sua geração. Então, assim, tudo bem, as escrituras elas são dadas naquele contexto para aquele povo, para o Estado hebreu, para manter a ordem. Porém, além O que fez com que ela sobrevivesse a esse contexto e essa hoje. Além das ordens de sacrifício e tal, ela tem muitas passagens que nos ensinam coisas morais, como relacionar com o próximo, até porque as leis dadas ali têm essa função. Além da função eclesiástica, ela tem a função social. Ela tem a função social. E dentro de um Estado, a função social, a lei, ela é fundamental. O que a gente pode pegar disso, do literal, são essas coisas. São as coisas atemporais, como
o bom relacionamento, ou não deixar que um membro da comunidade passe necessidade, ou seja, trazer equidade e justiça. Valores. E isso são aplicados independente do tempo. Então, as escrituras ainda têm uma função, apesar de ser um documento escrito com leis para o Estado hebreu, ela ainda tem noções de Estado, ou seja, Estado, comunidade, que ainda são interessantes hoje. Mas mesmo até essa questão quando foi utilizado como exemplo o sacrifício, não quer dizer que ele foi anulado, ele sofreu uma modificação, porque hoje o que substitui o Corban são as rezas. Isso. Entendeu? Mas a essência em si está dentro do estudo daquilo. Por que o Corban? Por que o sacrifício? Por mais que não se utilize hoje, porque não temos o templo, mas ela sofreu uma modificação, mas não deixa de ser feita, que são as rezas. Sim. O sacrifício, o Corban, são as rezas hoje em dia. Então, isso dar essa interpretação que a gente falou Exatamente. agora. É você interpretar para o seu tempo. Você não anulou o sentido original, né? Você ressignificou. Você não rasgou as escrituras exatamente. para fazer outra coisa. E até é engraçado que a configuração de nós que somos Bnei Noach é até a tendência, como você trouxe essa questão dos dias, dos povos, da linguagem da época e tal. A configuração do Bnei Noach a gente costuma vir, quem sai da idolatria e vem para o monoteísmo, até mesmo pelo soro. Porque a primeira pergunta, normalmente, que um cristão faz o que acontece com a minha alma depois que eu morro? Para onde a minha alma vai? Entendeu? Então ele começa por essa situação da Kabbalah, ele começa pela Kabbalah, ele quer saber o que acontece com a alma dele depois que ele morre. Então aí entra essa questão do soro, mas conforme ele vai adentrando no monoteísmo, é importante você orientá-lo a estudar as 7 leis de Noah, estudar a Torá escrita, para estudar a cultura judaica, o porquê disso, o porquê daquilo, para que aos poucos ele vai saindo desse soro, entra no pardês e aos poucos vai... Isso, exatamente, porque Quer a começar mentalidade pelo final, né? é essa mentalidade. Porque a Torá não tem a função de falar o que é a vida após a morte. Por isso que a Torá não fala disso, a Torá fala da vida prática. Eduardo, o que acontece? Tudo é prático. Épocas e épocas. Por exemplo, assim, certas coisas não é que seja só para aquela época. A gente trazendo para os dias de hoje, tem como adaptar. Que é essas questões de certas coisas que estão ali, ali está na literalidade, mas tem como trazer para os dias de hoje em adaptação. Só que para a necessidade daquele povo, daquelas épocas, eles sempre ficavam buscando, por exemplo, a gente visual, áudio, visual. Na questão da gente observar as coisas, e tipo assim, eles queriam algo, para quê? Porque essa é a necessidade que o próprio Eterno colocou dentro de cada ser humano. Necessidade de sempre querer desvendar as coisas, né? Descobrir as coisas, né? Ou acreditar em algo, alguma coisa, se apegar a algo, alguma coisa, entendeu? Então eles ficavam sempre buscando isso. Não, peraí, esse aqui é meu Deus. Não, peraí, esse aqui não é meu Deus, esse aqui. Então, Deus, ele viu essa necessidade. Falou, não, essa necessidade que eu coloquei no ser humano tem que ter um parâmetro de alguma coisa. Então ele chegou e falou assim, na sua unicidade ali, na sua consciência ali, ele falou assim, não, eu vou deixar algo para eles se basearem. Então essa questão de isso aí sempre teve, desde que mundo é mundo, desde que o ser humano foi feito, foi criado, o próprio Eterno colocou dentro da gente. Então o que acontece? Então, só que os povos antigamente, eles tinham muito essa necessidade assim, de querer descobrir algo, alguma coisa, para se apegar. Entendeu? A gente entra muito nessas questões, só que hoje foi adaptável, né? São adaptáveis essas coisas aí, que está dentro da Torá, do Itamar. Dá para adaptar, né? Só que não adianta também que você queria, você falou. Eduardo, Deixa eu só finalizar aqui.